o capítulo 1 do livro de Salmo. E provavelmente o livro de Salmo é o livro que é mais lido na Bíblia, né? O livro de Salmo, na realidade, são poemas, são músicas que eram cantadas durante os cultos no templo e nas festividades lá de Israel. É mais ou menos como o nosso cantor cristão, como o nosso HCC, e eles eram utilizados como um livro de cantos, de adoração, de louvor a Deus, né? E o livro de Salmo, ele lida diretamente com as emoções humanas, por isso eles são tão apreciados. Os outros livros da Bíblia, normalmente, eles focam, via de regra, em ações, enquanto o livro de Salmo se baseia principalmente em sentimentos. É algo que vem de dentro para fora, é algo que nós colocamos diante de Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Todos os 150 capítulos do livro de Salmo, todos os 2.461 versículos, as suas 39.589 palavras e as 215.105 letras expressam sempre sentimentos que vêm de dentro de nós, normalmente com relação ao nosso Deus. É um livro que nos aproxima de Deus a partir de nossas emoções. E são várias as emoções, né, que a gente pode expressar através do livro de Salmos e que os escritores do livro de Salmos também expressavam. Emoções de amor, emoções de alegria, em alguns momentos de tristeza, de desespero, de angústia, de depressão, de raiva, outros momentos até sentimento de vingança, de desespero, de humildade e também de vitória, só para citar algumas das abordagens que nós podemos ver no livro de Salmos. Os compositores destes textos, desses poemas, dessas músicas, fizeram no passado exatamente o que fazem os compositores de hoje, que buscam transmitir através da emoção, por meio da letra, dos instrumentos e dos cantos. Lembrando que esse tipo de expressão tinha uma direção certa, era transmitido para Deus, expressões verbais de louvor, de ação de graças, que eram transmitidas para Deus e que são encontradas praticamente em todos os livros, em todos os capítulos, em todos os versículos do livro de Salmo. E a gente sabe que o louvor, de fato, é eminentemente emocional. A escrita do livro de Salmo, ela se estendeu por aproximadamente 1000 anos. Davi escreveu a maioria dos salmos, mas ele não foi o único autor deste livro. Nós tivemos muitos outros compositores, por assim dizer, muitos outros poetas e profetas, como Asaf, como Emã, como Salomão, como Moisés, o próprio Moisés, que escreve o Salmo de número 90, e Etan, entre outros tantos. E destes salmos, inclusive, foram escritos pelos filhos de Coré, de quem nós vemos a história lá no comecinho, lá atrás, quando nos referimos ao povo de Israel. Eles eram cantores no templo, eles eram levitas, e aí eu quero chamar a atenção de você. Existem pessoas que imaginam que levitas são somente aqueles que tocam o piano, somente aqueles que cantam, aqueles que expressam e que conduzem a congregação na adoração a Deus. Não é não. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que o levita, ele toca piano, mas ele carrega o piano também quando tiver que carregar. Ele canta, mas ele faz trabalhos dentro do templo, dentro do lugar onde se reúne a igreja do Senhor, porque o papel do levita é justamente esse, de conduzir a igreja, no caso lá, a sinagoga, o lugar de adoração deles, em todos os processos necessários para o bom andamento do culto de adoração. E na igreja hoje não é diferente. 61 desses salmos são anônimos, né? E o Salmo primeiro,
é o início, é a introdução, é o início de todo esse processo daqueles que adoram a Deus através dessas lindas canções e poemas que estão escritos em todos os 150 salmos. Não se sabe exatamente quem seja o autor do Salmo de número 1, muito embora a maioria dos estudantes, a maioria das pessoas, dos teólogos, acreditam que ele foi escrito por Davi. Mas isso não é um fato comprovado. Existem outras possibilidades. Por exemplo, ele pode ter sido escrito por Esdras ou algum contemporâneo dele, né? E, nesse caso, o Salmo ele pode ter sido escrito depois da volta dos judeus do exílio, talvez como introdução a este livro. E esse Salmo ele nos revela alguns princípios básicos para que uma pessoa seja feliz de verdade, em contraste com a simples alegria que pode ter uma pessoa que não se relaciona na sua intimidade com Deus. Eu quero dizer para você, e você já sabe disso, que uma pessoa deste mundo que vive alheio a Deus, ela até pode ser feliz por algum tempo, ela até pode ser alegre por algum tempo, mas eu quero afirmar para você que aqueles que estão em Cristo certamente são muito mais felizes do que todos estes e suas alegrias, que são extremamente passageiras. Quais os princípios básicos que tornarão as pessoas mais felizes? Com que base eu posso fazer uma afirmação dessa natureza? Por quais princípios, ou através de quais princípios, essas verdades, esses conceitos se consolidam? Quando eu olho o Salmo de número 1, encontro pelo menos alguns desses princípios que eu quero trazer para a nossa reflexão na noite de hoje, a fim de que nós possamos colocar na nossa vida e sermos mais felizes. Eu e você podemos ser as pessoas mais felizes deste mundo. Preste atenção no que esse salmo nos diz. Primeiro princípio eu vejo logo no comecinho: não ouvir conselho dos ímpios. Isso é importante para nós. É importante porque tem muito crente que se deixa levar por pessoas que não têm um relacionamento com Deus. E ímpio aqui significa exatamente uma pessoa que vive num caminho de impiedade. Uma pessoa que não tem um compromisso moral com Deus dentro daquele padrão que é estabelecido pela palavra de Deus. E é claro que com isso eu não estou falando que uma pessoa que não é cristã, ela não tem um padrão moral. Existem algumas pessoas que estão fora da igreja que têm um padrão moral muito mais elevado do que algumas pessoas que vivem dentro do seio da igreja. Então, não é disso que eu estou falando, mas eu estou dizendo de pessoas que vivem na impiedade. Têm um padrão moral, às vezes até alto, outros não têm esse padrão, mas não vivem segundo o conselho de Deus, vivem segundo o conselho dos ímpios, vivem segundo os seus próprios sentimentos, as suas próprias vontades. E nós que somos cristãos, nós precisamos fugir dessa situação, para que sejamos bem-aventurados. A palavra bem-aventurada que abre o nosso texto seria a mesma palavra no hebraico para o bem-aventurado lá do Sermão do Monte. Quer dizer, muito feliz. É uma pessoa extremamente feliz, uma pessoa extremamente abençoada. Então, o Salmo começa ministrando bênçãos para nós. Ele quer nos conduzir, o salmista quer nos conduzir a um padrão de vida em que nós possamos ser as pessoas muito felizes, mais felizes de toda a terra. E é por isso que a palavra bem-aventurado abre o nosso texto. E não seguir o conselho dos ímpios significa eu viver segundo os padrões de Deus. Significa eu viver segundo os padrões que Deus tem para a minha vida. Esse mundo é enganoso. Esse mundo ele tem alguns caminhos que conduzem a verdadeiras situações de dramaticidade, verdadeiras situações de engano que muitas vezes levam pessoas para o fundo do poço. É só você olhar ao seu redor. Quantas pessoas sofrendo porque seguiram caminhos, seguiram conselhos errados.
Quantas pessoas sofrendo porque preferiram seguir o conselho de pessoas, de alguns que não tinham sequer o conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito comum. Apesar da Bíblia ser o livro mais antigo que se tem notícia, o livro mais divulgado, aliás, não é mais antigo, porque tem alguns livros que são mais antigos do que ela, mas o livro mais lido, mais divulgado, apesar disso, tem gente que não tem noção do que seja a Bíblia. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, olha, está escrito na Bíblia, faça por ti que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia. O conceito talvez sim, mas o texto não. Eu me lembro, e eu sou do século passado, né? Quando a gente estava na virada do século, aí algumas pessoas diziam assim, muito assustadas por sinal, olha, você sabe que na Bíblia está escrito que 1000 passará, 2000 não chegará. Isso é conversa de quem não conhece a Bíblia. Muita gente não conhece a Bíblia, muita gente fala o que ouve a respeito da Bíblia, mas não conhece. A Bíblia, para muitos, é um livro tão misterioso que dá medo de se aproximar. Eu me lembro quando criança, minha avó católica fervorosa, ela tinha uma Bíblia de capa marrom, com a qual ela se dirigia para a igreja todos os domingos, e aquela Bíblia me dava medo. A Bíblia católica ela tem aquelas cavinhas para que você coloque o dedo em cima do livro, para facilitar encontrar o livro, e aquele livro ele me dava medo, porque eu não sabia o que era aquilo. Hoje eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para a vida do homem. Mas eu sei disso porque hoje a minha vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então eu tenho um bom conselho para te dar, porque o meu bom conselho ele vai partir das Escrituras. E se em algum momento eu te der um conselho que não tenha respaldo nas Escrituras Sagradas, refute a minha palavra. Então, o conselho dos ímpios pode nos levar a uma situação de tristeza e não de bem-aventurança. E esse é o primeiro princípio. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, não ouça o conselho dos ímpios. Ouça a palavra de Deus, o conselho de Deus para a sua vida. Deus nos traz conselhos preciosos através da palavra de Deus, através dos seus profetas, através dos seus anjos que estão espalhados por toda a terra, pregando e anunciando a palavra do Senhor. Um segundo princípio que está na sequência: não ande no caminho dos pecadores. Andar no caminho dos pecadores é ir onde eles vão, é falar o que eles falam, é se vestir como eles se vestem, é andar no caminho deles com alegria, é andar no caminho sem se afastar das suas realidades. Não andar no caminho dos pecadores significa me afastar das coisas que podem me levar ao pecado. É claro que todos nós somos pecadores. Quando a gente fala isso, nós precisamos entender qual o sentido, qual a aplicação prática que eu faço do texto na minha vida, se eu considero que todos nós somos pecadores. Significa não andar no caminho que não está de acordo com o caminho de Deus. E, de novo, a gente pensa na questão dos conselhos. Eu não posso seguir os conselhos deles, como também não devo andar nos caminhos que ele anda. Existem caminhos que ao homem parecem caminhos bons, mas que o final deles é a morte. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Andar no caminho do pecador é andar segundo a direção que o pecador escolheu para a sua vida. Qual a direção que você escolheu para a sua vida? O que é que você faz da sua vida? Qual o caminho que você segue na sua trajetória? Eu já tenho mais de 60. Estou chegando agora, esse ano, em 61 anos. E durante um pouco menos da metade da minha vida, os caminhos que eu escolhi foram caminhos de morte. E eu posso garantir para você que se estou vivo hoje, foi pura misericórdia de Deus. Mas a partir do momento, há 32 anos atrás, que eu me encontrei com Jesus Cristo, eu fiz uma opção por caminhos de vida. Qual o tipo de caminho que você tem seguido? Ou você vai contar com a sorte? Tem gente que conta com a sorte. Pastor, eu vivo nessa vida e está tudo certo. Deixa a vida me levar. E se um dia eu morrer, eu vou morrer como todo mundo. Morreu, acabou, pastor.
Morreu, o bicho come, está tudo certo, mas não é assim não, queridos. A morte nesta vida aqui é a separação. Você sai desse nível de vida, é como num videogame, e você entra num outro nível. E neste outro nível, todos nós vamos entrar. Alguns para a vida eterna, outros para sofrimento eterno. E isso depende muito dos caminhos que você trilhar aqui na terra. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o caminho pelo qual nós devemos andar. É por ele que nós devemos andar. E nós que temos a verdade do Evangelho no nosso coração, não podemos trilhar com o ímpio, não podemos trilhar com os pecadores os caminhos que conduzem a uma vida de derrota, a uma vida de tristeza, a uma vida de angústia e, no final de tudo, uma vida separada eternamente de Deus. Os nossos caminhos precisam ser delineados pela palavra de Deus. E mais uma vez eu volto na palavra de Deus. E eu tenho que falar, meu irmão, estes são dois princípios que nós não podemos abrir mão na nossa vida cristã. É a palavra de Deus para nortear nossa caminhada e a oração para nós conversarmos com Deus. A palavra de Deus eu ouço ao Senhor e na oração eu falo com Deus. Isso é um diálogo com Deus. Você já pensou que coisa gostosa nós podermos bater um papo com Deus? Isso é possível a cada um de nós. Não porque nós sejamos justos a este ponto. A nossa justiça não justifica esse relacionamento. O que justifica esse relacionamento é a morte de Jesus Cristo na cruz, o sangue de Jesus que foi derramado sobre a nossa vida. Então eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Eu não devo andar no caminho dos pecadores. Se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero ser um homem, uma mulher feliz por toda a vida, por toda a eternidade, eu não posso andar no caminho dos pecadores. Andar no caminho dos pecadores é você caminhar com ele sem se afastar daquelas práticas que ele vive. E todos nós vivemos no passado, aqueles que em algum momento viveram longe de Deus, práticas danosas à nossa vida. Está na hora de nós ajustarmos a nossa vida cada vez mais. Terceiro princípio. O primeiro, não andar no conselho e nem no caminho com o ímpio. O terceiro princípio está aqui. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Eu não sei se você percebe, mas aqui tem uma progressão. Primeiro você ouve, depois você caminha e depois você se assenta. Olha só como é que isso acontece. Você ouve caminhando a sua vida, você está ouvindo somente. Aí você ouve algum conselho, você segue aquele conselho, você começa a caminhar numa direção equivocada. Depois que você caminha numa direção equivocada, o terceiro ponto é você se assentar com eles na roda. Se assentar na roda dos escarnecedores é se assentar com aqueles que não gostam de Deus, ou que demonstram pelas suas ações que não gostam de Deus. São os zombadores, são os mangadores, são os faladores, são os mentirosos. E você que muitas vezes deu ouvido a conselhos errados e entrou em caminhos equivocados, acaba se assentando com eles e aí você está abrindo mão de ser uma pessoa feliz. Bem-aventurados são aqueles que não fazem essas coisas. Bem-aventurados são aqueles que escolhem viver segundo a vontade de Deus, num caminhar com Deus. Aqueles que não se assentam com pessoas que escarnecem de Deus, com tapeadinha de Deus toda hora. Não acreditar, assistir série no Netflix ou onde quer que seja, que escarnece da pessoa de Deus. Há pouco tempo atrás, nós vimos uma série que foi um filme, né, que foi terrível, e ele virou um grande debate na sociedade, se podia ou não fazer piada com Deus. Há algum tempo atrás, nós vimos um outro, A Última Tentação de Cristo. Foi um filme que levou Jesus às margens da imoralidade, né? Quer dizer, não levou o nosso Jesus, mas o Jesus protagonizado naquele filme. Eu não posso me alegrar com esse tipo de coisa. Eu não posso viver esse tipo de coisa. Jesus, para mim, é Deus. Eu tenho Jesus como Deus, e Deus precisa estar no lugar da santidade. Ele precisa ser louvado, ele precisa ser adorado, ele precisa ser respeitado.
como o ser superior que é, como um grande ser que nos deu vida e vida em abundância, como um ser que nos ama acima de tudo, que deu seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Como é que eu vou me assentar na roda de pessoas que escarnecem a Deus? Isso não quer dizer, queridos, quando eu penso em não seguir conselho, não andar no caminho e não me assentar na roda, absolutamente isso não quer dizer que eu deva me afastar de tudo dessas pessoas. Eu tenho que estar próximo a eles para poder influenciá-los com o Evangelho de Cristo. Porque entre os zombadores, entre aqueles que andam no caminho mau e entre aqueles que compartilham maus conselhos, existem pessoas que podem se converter e serem uma grande bênção nas mãos de Deus. Nós vemos isso no dia a dia. Quantas pessoas vieram do inferno? Eu vim do inferno, irmãos. A minha esposa veio do inferno e hoje nós vivemos para a glória de Deus, porque pessoas tiveram coragem de se envolver com a nossa vida. Eu não estou dizendo absolutamente que eu devo me esquivar dessas pessoas, mas eu devo me esquivar de suas práticas. Eu devo me esquivar dos seus caminhos, eu devo me esquivar dos seus conselhos, eu devo me esquivar da roda em que eles estão ali para compartilhar gracinhas a respeito de um Deus que encheu a nossa vida de graça. Nós não podemos fazer isso. Não devemos nos assentar na roda de faladores, mexeriqueiros. Quantas vezes as nossas igrejas, eu sempre digo isso e vou repetir, na primeira igreja batista de Medeiros Neto não existe não. Mas tem muita igreja por aí que está cheia de fofoqueiro. Pessoas que ficam falando mal da vida dos outros. E às vezes nós entramos no coral com essas pessoas, às vezes nós fazemos coro com essas pessoas para falar mal dos nossos irmãos. E na maioria das vezes, pasmem, queridos irmãos, na maioria das vezes o que falam é mentira, o que falam é maldade, o que falam está baseado numa tentativa de destruir, ou por causa de inveja, ou por causa de vingança, ou seja lá por qual motivo for. Muitas pessoas estão vivendo isso e nós precisamos nos esquivar disso. Eu não posso me juntar com essas pessoas. Se alguém vier falar de alguém para você, a primeira coisa que você tem que perguntar é o seguinte: você já falou com ele isso que você está falando comigo? Fale com ele. Fale com ele. Porque é a ele que você tem que se dirigir e falar, não a mim. Não se assente à mesa dos fofoqueiros. Não se assente à mesa dos mentirosos, querido. Não se assente à roda daqueles que mentem, daqueles que fazem... Eu me lembro de um personagem que eu conheci no passado, e ele falava assim, tem gente que faz do pecado um esporte. E é verdade, tem gente que faz disso um esporte. Faz coro com mentiroso, vive na roda daqueles que falam mentira, daqueles que buscam viver uma vida sem nenhum compromisso com a palavra de Deus, sem nenhum compromisso com a verdade do Evangelho. Nós precisamos nos esquivar dessas pessoas. Um quarto princípio, ter prazer na lei do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você lê a Bíblia porque você gosta de ler a Bíblia? Você lê a Bíblia porque você ama a Deus? Porque você tem prazer de fazê-lo? Ou porque você, de alguma forma, é influenciado por alguém para poder fazer? A palavra de Deus diz que para que nós sejamos bem-aventurados, nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E quando fala de lei aqui, a palavra para lei aqui é Torá. Está falando da lei mesmo, do livro da lei, dos conselhos que Deus deu àquele povo no passado. Hoje, nós sabemos que a lei ela é bem mais ampla do que aquela e menos rigorosa no que diz respeito de conceitos, de regrinhas, né? Naquele tempo eram 623 princípios de lei, 10 chamados os 10 mandamentos e outros 613 que estavam inseridos ali em toda a Torá. Hoje são 2 que resumem todos esses conceitos legalistas e que nos conduzem à prática, à graça de Deus e à prática de uma vida cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas onde é que eu vou aprender do amor de Deus? Onde é que eu vou aprender a vontade de Deus? Onde é que eu vou aprender a verdade de Deus se não for na Bíblia Sagrada?
é lá. Eu preciso ter prazer em ler a palavra de Deus. Eu preciso ter prazer em conhecer as histórias que estão ali na palavra de Deus. Conhecer a história de homens piedosos, mulheres piedosas que viveram para a glória de Deus durante toda a sua vida. Eu preciso ter esse prazer no meu coração. E se eu tenho um relacionamento profundo com Deus, eu tenho que ter prazer em ouvi-lo falando ao meu ouvido. Eu quero dizer para você que Deus não fica incorporando em ninguém por aí para poder fazer mensagem para nós, não. Deus fala conosco através da sua palavra. Se ele quiser falar de outra forma, ele fala. Mas, via de regra, ele fala conosco através da sua palavra. E eu tenho que ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ser feliz, a fim de que eu possa ser muito feliz, bem-aventurado na minha vida, em ouvir a palavra de Deus, em compartilhar dessa palavra, em colocá-la como um padrão para a minha vida. É isso que eu preciso fazer. E o quinto princípio que eu quero compartilhar com você é o resultado. Como resultado de todas essas ações, como resultado de não ouvir o conselho, de não andar nos caminhos do injusto, de não sentar na mesa dos escarnecedores e de amar e se alegrar na palavra de Deus, como resultado, nós temos algumas questões que são visíveis. A primeira, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso significa que nós estaremos próximos de Deus o tempo todo. Engraçado que a palavra de Deus não diz que nós somos uma planta, será uma árvore que nascerá junto a uma fonte de água. Ela será plantada. Deus nos plantou. Deus nos plantou junto a ribeiros de água para que nunca nos falte a palavra de Deus. E a figura de água na Bíblia é a palavra de Deus. Né? A Bíblia, a própria Bíblia, e quando nós estamos sentados em ribeiros, à beira de ribeiros de água, nós temos Deus ao nosso redor, o Logos de Deus, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o próprio Pai que está conosco o tempo todo, e por isso nós nunca teremos sede. Nós somos plantadas, árvores plantadas, junto a ribeiros de água, porque nós fizemos opções corretas para a nossa vida. Segunda coisa, as folhas não murcham, as folhas não caem. Nós não perderemos nunca o nosso aspecto de cristão. E aí eu não me refiro por fora, porque cristão ele não tem cara de crente, ele tem coração de crente. Ele tem uma vida que demonstra às pessoas o quanto ele é cristão. As folhas, que são a parte frondosa da árvore, né, bem como os frutos, bem como as flores, elas não murcham, elas não caem, porque nós estamos à beira de fontes preciosas de água. Nós estamos juntos com Deus, que conduz a nossa vida. E nós precisamos ter essa certeza. Deus vai nos manter assim para sempre, porque Deus é fiel. Creia, meu querido, no que eu estou te dizendo. Deus é fiel e é Ele quem cuida de nós. E uma terceira coisa ainda, darão seus frutos na estação própria. Né? Como é gostoso sabermos que nós somos, além de árvores frondosas, além de árvores plantadas junto a ribeiros de água, além de árvores que as suas folhas não murcham, somos árvores que daremos frutos, frutos no tempo de Deus, frutos na estação própria, mas somos frutíferos. Nós vivemos para a glória de Deus, e quem vive para a glória de Deus, ele transborda da glória de Deus, ele transborda em frutos, ele transborda em obras do Espírito. E nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Nós precisamos entender o quanto Deus é bondoso conosco. E nós não merecíamos nada disso, mas Deus nos permite que possamos viver como uma árvore frondosa, bonita, à beira de águas cristalinas, que nas suas folhas não murcham e que dá o seu tempo, dá o seu fruto no tempo certo. É por isso que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. É por isso que nós não devemos andar pelos caminhos deles. É por isso que nós não devemos viver essa vida que eles vivem, se assentar à roda deles, porque nós não combinamos com eles.
Nós não combinamos com isso. Nós somos árvores frondosas. Nós somos árvores plantadas pelo próprio Deus, a fim de que nós possamos dar frutos. A quarta questão: tudo quanto fizer prosperará. Prosperidade, querido. Prosperidade nos estudos, prosperidade na vida profissional, prosperidade na vida espiritual, prosperidade em todas as áreas. Existe a teologia da prosperidade, não é dela que eu estou falando, mas existe também a teologia da miserabilidade, que também não se aplica para nós. O nosso objetivo final não é a prosperidade em termos de riqueza, mas o que Deus faz na nossa vida é nos tornar prósperos em todos os aspectos da nossa vida. Isso é consequência, queridos. Isso é consequência de nossas atitudes. Isso é consequência. Nós vivemos isso pela misericórdia de Deus. Ele nos torna prósperos. Hoje eu sou um homem próspero. Um homem como eu, que vivi no crime, que vivi numa vida horrível como aquela que eu vivi, fazendo mal a tantas pessoas, vivendo de presídio em presídio, pulando muro de cadeia, fazendo tantas coisas ruins e sem ter nada senão um destino cruel para a minha vida. Hoje eu vivo uma vida de prosperidade. Não sou rico, não, mas eu sou próspero na minha vida espiritual, eu sou próspero no meu trabalho, eu sou próspero nos meus estudos. Hoje eu tenho um currículo Lattes que é bastante interessante. Alguém que abandonou os estudos lá no final do segundo grau. Aliás, no final do primeiro grau, eu não tinha nem feito segundo grau ainda. Depois que me encontro com Deus, eu prospero e hoje tenho 2 cursos superiores e 3 pós-graduações, sem contar a infinidade de especializações que tenho. Porque Deus é fiel, queridos. É isso que Deus faz conosco. Você quer prosperar? Quer prosperar? Siga os conselhos do salmista, aqui no Salmo de número 20, do Salmo de número 1, e você vai prosperar, né? E por último, para poder encerrar a nossa fala, depois de Deus falar de tudo isso que nós vivemos, depois de Deus nos aconselhar através do salmista, alguns vão dizer que é Davi, depois de Deus usar a vida desse salmista para nos aconselhar, para poder mostrar para nós de onde nós saímos, ele então demonstra os resultados de uma vida de um homem sem Deus. Não subsistirão no juízo, eles estão condenados por decidirem ficar longe de Deus. Serão carregados pelos ventos, os ventos negativos dessa vida, os ventos das drogas, os ventos da imoralidade, os ventos da rebeldia. Eles não terão uma casa porque não estão firmados na rocha, mas a alegria deles está firmada em areia, e qualquer ventinho vai fazer com que essas coisas sejam destruídas. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Não adianta pedir misericórdia para Deus depois da sua morte. Lá não é espaço para isso, não. Depois da morte, segue-se a morte e o juízo, diz a palavra de Deus. E ali, então, já não é mais Jesus um advogado, mas sim o juiz, aquele que vai nos julgar, de acordo, não com as coisas que fizemos a princípio, mas pela sua graça e misericórdia. Todos aqueles que receberam a graça e a misericórdia de Deus estarão com Deus para sempre. Aqueles que não quiseram recebê-la estarão longe de Deus para sempre. Esses são resultados, não suportarão a sã doutrina e terminarão sedentos e cedendo à tentação o tempo todo e se afastados da igreja. E o pior não é estar só afastado da igreja local, é estar afastado de Deus para sempre. A nossa oração nessa noite, querido, é que as pessoas não deem ouvido aos conselhos dos ímpios. A nossa oração é que as pessoas não se detenham no caminho dos pecadores. A nossa oração é que nenhum de nós possamos nos assentar à roda dos escarnecedores. A nossa oração é que tenhamos sempre prazer na palavra de Deus, na lei do Senhor, e que nela possamos meditar de dia e de noite. E por último, a nossa oração é que nós
possamos dar o fruto na estação própria, porque nós vivemos para a glória de Deus. Que o Senhor aplique no seu coração a sua palavra, que você possa viver essa palavra intensamente, que nada te faça deixar ou perder esse sentimento gostoso de viver para a glória de Deus.